Fala, fiel torcida! Preparem os corações, pois hoje temos uma notícia que vai estremecer os alicerces da Arena Corinthians e fazer a massa alvinegra vibrar de emoção. O rumor que sacudiu os bastidores do Timão envolve ninguém menos que Alejandro Garnacho, o craque promissor que está deixando o Manchester United, pasmem, pode estar caminhando para os nossos braços. Sim, meus amigos, você não leu errado. 550 milhões de reais estão em jogo, e o Corinthians pode ser o grande protagonista dessa história. Vamos contextualizar. Garnacho, que se destacou como uma das maiores promessas do futebol europeu, está em rota de saída do Manchester United. O jogador argentino, que fez sua marca na última temporada, entrou em conflito com a diretoria do clube inglês devido a desentendimentos sobre seu tempo de jogo e a falta de confiança em seu potencial. Com a pressão aumentando e a insatisfação crescendo, Garnacho decidiu que era hora de mudar de ares. E quem está de olho nessa joia? Isso mesmo, o Sport Clube Corinthians Paulista. A oportunidade está batendo na porta do Timão, e é hora de atacar. Vocês devem estar se perguntando, como o Corinthians pode aproveitar essa janela de transferência? Certa vez, a Fiel já viu o clube se reerguer em meio a crises, e essa pode ser a chance de ouro para reverter a maré e trazer de volta a glória que a torcida tanto merece. A chegada de Garnacho representa mais do que apenas um reforço no elenco, é um sinal de ambição, uma declaração de que o Timão quer voltar a brigar pelos títulos mais cobiçados do futebol brasileiro e sul-americano. Agora, imaginem o impacto que essa contratação pode ter na equipe. Garnacho é conhecido por sua velocidade, dribles desconcertantes e uma visão de jogo que poucos têm. Seu estilo de jogo explosivo poderia ser a chave para transformar o ataque corintiano, que já possui talentos como Yuri Alberto e Adson, em um verdadeiro pesadelo para as defesas adversárias. O técnico precisaria ajustar seu esquema tático, e a expectativa em torno dessa mudança só aumenta a cada dia. Mas calma, não vamos nos empolgar demais sem antes analisar todos os ângulos dessa situação. Neste vídeo, mergulharemos fundo nas implicações táticas, financeiras e históricas que a possível chegada de Garnacho pode significar para o Corinthians. É hora de discutir o que está em jogo e como isso pode moldar não apenas o presente, mas o futuro do clube. E não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nada sobre o Timão. Agora, vamos aprofundar o olhar tático sobre a chegada de Garnacho. Visualizem isso. O Corinthians, que tem se esforçado para manter uma identidade de jogo sólida, ganha um jogador que pode revolucionar o seu ataque. A fiel torcida está em polvorosa, sonhando com as novas possibilidades que Garnacho pode trazer. Em um cenário não muito distante, a formação tática do Timão pode passar por uma verdadeira metamorfose, e tudo isso graças ao talento desse jovem craque. Atualmente, o Corinthians tem se mostrado forte defensivamente, mas o grande desafio tem sido a criação de jogadas e o aproveitamento das oportunidades no ataque. A chegada de Garnacho poderia representar um divisor de águas. Imaginemos um 4-3-3, onde Garnacho, com sua velocidade e habilidade, jogaria aberto pelo lado esquerdo, permitindo que outros jogadores como Yuri Alberto e Renato Augusto explorassem a área. Essa dinâmica de jogo poderia não apenas criar mais chances de gol, mas também abrir espaços para os volantes, que poderiam se infiltrar na defesa adversária. Além disso, a presença de Garnacho poderia desafiar o sistema defensivo dos adversários. Sua velocidade nas transições e a capacidade de driblar os marcadores trariam uma nova dimensão ao jogo. Pensem em como a Fiel se sentiria ao ver o ataque alvinegro funcionando como uma sinfonia bem orquestrada, com Garnacho como maestro. E o mais importante, isso poderia resgatar a mística do Timão, aquela que faz a torcida acreditar até o último minuto. Mas a verdade é que cada mudança tática traz consigo um conjunto de desafios. O técnico precisaria não apenas adaptar o time para acomodar o novo craque, mas também garantir que a equipe mantenha uma consistência defensiva. A pressão seria grande, mas estamos falando do Corinthians, um clube que já superou inúmeras adversidades. A força da Fiel poderia ser o combustível necessário para impulsionar essa transição. Neste cenário, a interação entre Garnacho e os outros jogadores será crucial. Seria interessante observar como ele se relacionaria em campo com Renato Augusto, por exemplo.
A experiência e a visão de jogo do veterano poderiam potencializar ainda mais as qualidades de Garnacho, criando uma dupla que poderia ser inesquecível na história do clube. A possibilidade de ver esses dois talentos se unindo é algo que faz qualquer torcedor sonhar acordado. E a expectativa que essa contratação gera é palpável. A Fiel sempre foi apaixonada por jogadores que vestem a camisa com amor e garra, e Garnacho parece ter isso de sobra. Imaginem a Arena Corinthians lotada, vibrando a cada jogada, a cada drible desconcertante e a cada gol marcado. É esse tipo de emoção que todos nós desejamos vivenciar novamente. E você, torcedor? O que acha dessa mudança tática que pode estar à frente? Como você imagina que Garnacho se encaixaria no esquema do Corinthians? Deixe suas opiniões nos comentários, porque a torcida está sempre atenta e pronta para debater. E vamos em frente, porque agora é hora de explorar o impacto financeiro dessa transferência. Chegou o momento de falarmos sobre a movimentação financeira que envolve a saída de Garnacho do Manchester United e a possível chegada ao timão. Estamos falando de nada menos que 550 milhões de reais, uma quantia que, se concretizada, faria barulho em qualquer mercado do futebol. Mas, afinal, como o Corinthians pode se beneficiar dessa transação? Primeiro, é crucial entender que esse valor não se refere apenas ao preço da transferência, mas também ao impacto que Garnacho pode trazer para o clube a longo prazo. Um jogador com o potencial dele não só valoriza o time dentro de campo, mas também fora dele. Imagine o quanto o Corinthians poderia faturar com a venda de camisas, merchandising e toda a exposição que um atleta desse calibre proporciona. O retorno sobre o investimento pode ser substancial, e isso deve ser considerado na hora da negociação. Vamos lembrar de casos emblemáticos no futebol. O Flamengo, por exemplo, fez investimentos altos em jogadores como Arrascaeta e Gabigol, e a resposta foi imediata: títulos e uma torcida ainda mais apaixonada. O mesmo aconteceu com o Palmeiras ao trazer Dudu, que se tornou um dos ídolos da história recente do clube. Essas contratações não apenas elevaram o nível do time, mas também geraram um retorno financeiro significativo, com aumento nas vendas de ingressos e produtos oficiais. O Corinthians pode seguir esse caminho, usando a chegada de Garnacho como um trampolim para formar um time ainda mais competitivo. Além disso, essa movimentação financeira poderia abrir portas para outras contratações. O Corinthians, que tem mostrado um planejamento cuidadoso em relação ao seu orçamento, pode usar a vinda de Garnacho como um atrativo para outros jogadores de peso. Imagine só, um craque como ele pode atrair outros talentos que desejam jogar ao lado de um ícone. Isso poderia facilitar a busca por reforços de qualidade e fortalecer ainda mais o elenco. Mas é claro que toda essa euforia não vem sem riscos. O investimento em Garnacho também significa que o Corinthians precisa garantir que ele se encaixe no clube e na cultura alvinegra. Já vimos outras contratações bombásticas que não deram certo, e a Fiel não quer passar por isso novamente. É preciso que a diretoria tenha um plano bem estruturado para não apenas trazer o jogador, mas também para garantir que ele se adapte rapidamente ao estilo de jogo e à pressão que o Corinthians impõe. A situação financeira do clube deve ser monitorada de perto. O Corinthians já enfrentou dificuldades financeiras no passado, e é fundamental que qualquer decisão de investimento seja acompanhada de um planejamento orçamentário rigoroso. A chegada de Garnacho deve ser uma aposta consciente, um movimento estratégico que não comprometa a saúde financeira do clube. A Fiel merece um time forte, mas também precisa que a diretoria atue com responsabilidade. E, claro, a torcida tem um papel vital nessa equação. O apoio da Fiel pode ser um fator crucial para o sucesso de Garnacho no clube. Se o jogador perceber que está sendo apoiado e que a torcida acredita nele, a chance de brilhar em campo aumenta exponencialmente. Portanto, a empolgação da torcida pode se traduzir em uma pressão positiva, que só tende a beneficiar o Corinthians. Agora, eu quero saber de você, torcedor. O que acha de investir uma quantia tão alta em Garnacho? Você acredita que esse pode ser o caminho certo para o Corinthians se reerguer? Vamos debater! Deixe suas opiniões nos comentários e vamos continuar nessa conversa. É hora de aprofundar no lado histórico dessa possível contratação.
Vamos agora explorar um ângulo que muitos torcedores podem não considerar, mas que é fundamental para entender o peso da chegada de Garnacho ao Corinthians, o impacto histórico dessa movimentação. A história do Timão é repleta de contratações que mudaram o rumo do clube, e Garnacho pode ser mais uma peça-chave nessa rica tradição. Lá atrás, quando o Corinthians trouxe jogadores como Ronaldo Fenômeno, a torcida vivenciou uma explosão de emoções. Ronaldo chegou em um momento crítico e, com seu talento e carisma, não apenas trouxe vitórias, mas também elevou a moral da torcida. Ele se tornou um símbolo de esperança, um ícone que marcou uma geração. Da mesma forma, Garnacho pode se tornar um novo ícone em um momento em que o Timão busca se reerguer e voltar a brigar por títulos. Outro exemplo marcante foi a chegada de Rivaldo, que, mesmo em um curto período, deixou sua marca ao ajudar o Corinthians a conquistar a Copa do Brasil. A conexão emocional que se estabelece entre um jogador e a torcida é um dos pontos mais fortes do futebol, e Garnacho parece ter o perfil para conquistar o coração da massa alvinegra. Sua habilidade e garra em campo podem lembrar a paixão que os torcedores sentem por esses grandes nomes. Além disso, a chegada de Garnacho pode servir como um catalisador para que outros jogadores de renome se interessem em vestir a camisa alvinegra. O Corinthians, que sempre foi conhecido por sua força e paixão, poderia se transformar em um destino desejado para jogadores que desejam brilhar no Brasil. Isso traria uma nova era de competitividade e também elevaria o padrão do clube, assim como aconteceu quando jogadores como Emerson Sheik e Jorge Henrique se destacaram em momentos decisivos. A presença de Garnacho pode ser uma forma de o clube se reconectar com suas raízes, aproveitando a força da sua base de torcedores. A Fiel sempre foi apaixonada por jogadores que lutam e dão tudo em campo. Garnacho, com seu estilo arrojado e vontade de vencer, poderia reavivar essa chama, trazendo uma nova onda de entusiasmo e paixão para as arquibancadas. Além disso, a história de Garnacho pode se entrelaçar com a narrativa do Corinthians, representando a nova geração do futebol. Sua trajetória no Timão poderia se tornar uma história inspiradora, assim como a de outros ídolos que deixaram um legado. Jogadores como Casagrande e Marcelinho Carioca são exemplos de como a dedicação e o amor à camisa podem criar laços eternos com a torcida. Garnacho pode se transformar em um ícone que os jovens torcedores olhem para cima, sonhando em um dia seguir os seus passos. Portanto, a história de Garnacho não se resume apenas ao presente, mas também ao futuro do clube. Ele pode ser a peça que faltava para reescrever a história do Corinthians, trazendo novas conquistas e um renascimento de esperanças. E você, torcedor, como enxerga essa possível trajetória? Acredita que ele pode se tornar um grande ícone na história do Corinthians? Vamos discutir isso. Deixe suas opiniões nos comentários e vamos continuar essa troca de ideias. Chegamos ao nosso último capítulo, onde vamos fazer uma síntese de tudo o que discutimos e explorar o futuro do Corinthians com Garnacho. O cenário está montado e a expectativa é palpável. A chegada desse jovem talento do Manchester United pode marcar um novo início para o Timão, trazendo não apenas uma nova dinâmica tática, mas também um impacto financeiro e histórico que pode mudar os rumos do clube. A perspectiva de Garnacho vestindo a camisa do Corinthians é emocionante e cheia de possibilidades. Ele pode se unir a um elenco que já possui uma base sólida, trazendo frescor e uma abordagem inovadora ao jogo. O que estamos presenciando é uma oportunidade rara, um jogador que é um verdadeiro fenômeno e que pode se tornar a estrela que a Fiel tanto espera. Além disso, é fundamental que a diretoria e a comissão técnica estejam preparadas para recebê-lo de braços abertos. A adaptação e a integração de Garnacho ao grupo serão cruciais para o sucesso dessa negociação. Se ele conseguir se encontrar em campo com seus novos companheiros, o resultado será um Corinthians muito mais forte, capaz de brigar por títulos que há tempos parecem distantes. Mas o que realmente pode fazer a diferença nessa nova fase é o papel da torcida. O apoio da Fiel não apenas ajudará Garnacho a se sentir em casa, mas também será um fator motivacional a cada jogo. A energia da torcida empurra o time para frente e pode fazer a diferença em momentos decisivos. Portanto, é hora de a Fiel mostrar seu amor e acreditar nessa nova fase que se aproxima. Imagina só a Arena Corinthians pulsando com a força da torcida, cantando e vibrando a cada jogada do novo craque.
Estamos diante de uma reviravolta emocionante na história do Corinthians, e o futuro parece promissor com a possibilidade de Garnacho no elenco. Se a negociação se concretizar, podemos esperar grandes emoções, dribles desconcertantes e, é claro, muitos gols. As expectativas estão altas e a Fiel está pronta para apoiar. Agora, eu quero ouvir de vocês. O que acham dessa movimentação? Acreditam que Garnacho pode ser a peça que faltava para o Corinthians voltar a brilhar? Como vocês imaginam a interação dele com os outros jogadores em campo? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos continuar essa conversa, porque aqui no canal Notícias do Timão, a paixão pelo Corinthians nunca acaba. E, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para não perder nenhuma novidade sobre o nosso amado Timão. Vamos juntos nessa jornada, fiel. Até a próxima!